Olá, boa noite. Violência provoca medo em Jaboatão. Cidade é a segunda do estado com mais roubos, homicídios e violência contra a mulher. Fraudes pela internet. Pesquisa mostra que 4 de cada 10 brasileiros caem nos golpes e perdem mais de R$6 mil. Trânsito na Avenida Mário Melo é liberado. Trecho passou mais de um ano interditado por causa de obras de drenagem. Esforço pela educação. Estudante caminha 12 quilômetros todos os dias para ir à universidade e terminar o curso de enfermagem. E uma reforma que promete modernizar o ginásio pernambucano na Rua da Aurora, no ano em que o colégio completa 200 anos. Moradores de Jaboatão dos Guararapes estão assustados com a frequência de crimes na cidade. O primeiro semestre desse ano teve mais de 2 mil roubos e outros registros de violência que aumentaram a sensação de insegurança. A Rua Felício de Barros Medeiros é uma das principais ligações entre os bairros de Piedade e Candeias, em Jaboatão dos Guararapes. A via é mais conhecida como Avenida Ayrton Senna. É aqui que Anderson tem uma barbearia há 3 anos. Depois que bandidos roubaram fios elétricos, ele tomou outros cuidados além da grade. Foi necessário colocar uma câmera de sensor de presença. A gente colocou essa câmera e a gente passou a adotar que todo momento agora as portas estão fechadas. E a gente só abre para clientes que já são conhecidos aqui já. Seu Rivaldo tem medo que roubem a bicicleta dele. Uma bicicleta que eu tenho, né, eu nem lavo direito e nem pinto. Você vê como a bicicleta é, que é para não chamar a atenção, né, dos meliantes. O tapume foi colocado na entrada deste prédio, que fica na Avenida Ayrton Senna, depois que ladrões levaram um dos portões. O roubo foi registrado por uma câmera de segurança. 2 homens agiram com tranquilidade, pouco antes das 3 horas da madrugada do último domingo. Sheila mora no apartamento que fica em frente ao portão roubado. Ela registrou o boletim de ocorrência. Sheila pede uma política de segurança pública mais eficaz. É óbvio que não tinha como ter aqui uma viatura parada, instalada, olhando o meu portão, porque ele tem várias situações para dar conta, né? Mas eu acho que tem algumas questões que precisariam ser revistas na segurança pública. O que é que está faltando? É concurso? É chamar quem já está aí? De acordo com a SDS, Jaboatão é a segunda cidade do estado com mais roubos registrados em 2025. Foram 2.008 casos, de janeiro a junho. A cidade só perde para o Recife. Isso quer dizer que, em média, todo dia, 11 pessoas são roubadas em Jaboatão. Jaboatão também só fica atrás da capital em números de mortes violentas e casos de violência contra a mulher. Foram 117 mortes violentas e 2.258 casos de violência contra a mulher de janeiro a junho. E no mês de julho, a violência não parou. Mostramos no NE2, semana passada, pelo menos 5 casos. Um deles foi a tentativa de assalto a banco, que terminou com um bandido morto em Piedade. Também noticiamos que uma jovem de 25 anos foi encontrada morta na casa dela em Cavaleiro. Ainda teve a morte de um bandido num acidente de moto durante perseguição policial após assalto perto do terminal de Cajueiro Seco. Quem frequenta o terminal para andar de ônibus por Jaboatão não se sente muito seguro. A gente não tem segurança dentro do ônibus, né? Não tem, porque sempre tem assalto. Este casal costuma andar de bicicleta por Jaboatão. Eles têm medo de assaltos. A gente não anda muito nas pistas por conta dos acidentes, né? A gente procura outro meio para facilitar o nosso acesso. Porém, muitas vezes esse meio que acontece a falta de segurança. Viatura aqui é difícil. Agora mesmo a gente veio, não foi, amor? A gente sabia se vinha por cima do viaduto, por baixo é que é o foco mesmo. É onde eles assaltam. Piedade, Candeias, a estrada de Curcurana também é o foco deles. E assim, a gente anda só nós dois, né? Porque a gente teve que sair para resolver algo. Mas mesmo que a gente saia em grupo, eles não se intimidam. A Polícia Militar disse que novos policiais vão reforçar a segurança em Jaboatão a partir do próximo mês.
Nós temos um planejamento que não só se baseia em médio e longo prazo, mas nós temos um policiamento também, um planejamento a curto prazo. Então, diariamente nós estamos mapeando o policiamento, olhando se o crime ele migrou de um ponto para outro, para que nós possamos mudar esse nosso lançamento extra e atuar nos pontos que vem aumentando. E nesse ano de 2025 nós já conseguimos em torno de 30% de redução nos crimes contra o patrimônio, tanto em Piedade quanto em Cajueiro Seco. No próximo mês nós deveremos estar recebendo um incremento de policiamento e certamente esses 2 bairros serão contemplados com policiamento extra, policiamento a pé, policiamento de rotina e extraordinário. Nós temos mais de 2.000 policiais sendo formados e esses policiais serão distribuídos em toda a região e certamente esses 2 bairros serão contemplados. Outro caso de violência em Jaboatão aconteceu no fim de semana. Uma criança de 6 anos foi baleada na cabeça numa festa de aniversário. Ela continua internada em estado grave no Hospital da Restauração, no Recife. Ainda em Jaboatão, um homem de 27 anos foi preso por aplicar o golpe do delivery em restaurantes e lanchonetes. Essa notícia está no G1 Pernambuco. O golpista agendava o pagamento via Pix dos pedidos, mas não concluía a transação bancária. Um estabelecimento quase teve prejuízo de R$300 em um único pedido. Esse caso está sendo investigado pela Delegacia de Piedade. Ao ser preso, o suspeito confessou que estava aplicando golpes em vários bairros, mas o foco maior eram Piedade e Candeias, em Jaboatão, e Boa Viagem, no Recife. Ele foi autuado por crime de estelionato. E olha só, uma pesquisa mostrou que de cada 10 brasileiros, 4 já foram alvos de bandidos tentando aplicar golpes. Os criminosos agem de forma parecida a esse que mostramos agora. Se aproveitam das facilidades da tecnologia para roubar dinheiro das vítimas. O São João terminou com um grande prejuízo para Marcos. Ele estava em uma festa em Gravatá quando foi furtado. Levaram o celular dele. No dia seguinte, Marcos recebeu uma ligação de um suposto tenente-coronel da Polícia Militar dizendo que tinha encontrado o celular. O homem pediu algumas informações do telefone, como a senha. Pediu o e-mail do celular, mandou um vídeo como se fosse abordando os suspeitos de terem roubado meu celular. Perguntou se meu celular estava cadastrado no celular seguro do governo e, para finalizar, ele pediu a senha do meu aparelho. Em 2 horas, o golpista sacou o dinheiro do banco, fez o empréstimo e ainda usou o cartão de crédito. Todas as senhas estavam salvas no bloco de notas do celular. Foi um prejuízo de R$20 mil, fora o valor do aparelho. E até agora, Marcos não conseguiu nenhum centavo de volta. Em um dos bancos, eu já recebi a negativa de que eles vão devolver os valores. Então, eu vou precisar contatar a justiça, porque não tem como um banco aprovar um empréstimo no meu nome sem a minha facial, pelo menos um banco digital. E em relação ao outro banco, que foi feito um valor maior, eu estou na expectativa, estou aguardando a devolutiva deles para devolver esse valor. Um levantamento revelou que 40% dos brasileiros já sofreram alguma tentativa de golpe pelo telefone ou pela internet. 10% dos entrevistados dessa pesquisa disseram ter caído nos golpes. A média do que eles perderam chega a R$ 6.311. A principal modalidade de fraude é o phishing, quando criminosos ligam se passando por funcionários de operadoras, bancos ou outras empresas. O objetivo é convencer a vítima a entregar suas informações pessoais. E o cenário é cada vez mais preocupante. De 2023 para 2024, houve um aumento de 11% nas transações suspeitas de fraude digital. A invasão de contas foi o tipo que mais cresceu, 20% a mais em um ano. De acordo com a titular da Delegacia de Repreensão ao Estelionato de Pernambuco, cada vez mais os crimes se adaptam às novas tecnologias. Sabendo que a tecnologia ela é utilizada com esse fim, com esse propósito de ampliar o acesso ao público a vários serviços, ele utiliza-se disso para poder conseguir dados, né? Então a gente tem que ter muito cuidado a quem a gente vai fornecer esse dado. Enquanto isso, casos como o de Marcos continuam acontecendo. Ele registrou um boletim de ocorrência e uma das pessoas que receberam o dinheiro já foi interrogada. Mas a polícia informou a ele que era um laranja. A investigação segue e a esperança é de que a justiça seja feita. Às vezes o cara
aplica um golpe maior, um golpe que você pode perder um valor muito maior. Então, o celular é o menor dos problemas. E nunca passe as suas senhas, deixe suas senhas no celular. Nunca passe a senha do seu celular para outra pessoa, porque, velho, isso pode gerar um transtorno muito maior. Você viu que Marcos teve problemas para cancelar os empréstimos feitos em nome dele. O Mário Carvalho foi à sede do PROCON estadual para saber em que casos as vítimas são protegidas também pelo Código de Defesa do Consumidor. Oi, Mário, boa noite para você. Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. Eu estou aqui com Anselmo Araújo, que é secretário executivo de Justiça e Promoção dos Direitos do Consumidor. Eu queria que o senhor dissesse para a gente em que casos, como esse que a gente viu na reportagem, o Código de Defesa do Consumidor pode atuar. Boa noite. Boa noite, Mário. Boa noite, Márcio. Veja só, o Código de Defesa do Consumidor está ali para proteger todos os consumidores diante das violações cometidas por fornecedores. Nós temos um caso que foi relatado aqui, que é um caso de fraude, de estelionato, que aí foge um pouco da competência do PROCON Pernambuco, porque já vira um caso de polícia. O que é que o consumidor pode buscar a reparação junto ao PROCON? No caso, se houver uma negligência por parte daquele banco, no vazamento de dados, naqueles descontos indevidos na sua conta, naquelas compras que você não efetuou, que apareçam no cartão de crédito. No caso de um roubo, de uma fraude, como é o caso de ter um roubo das senhas, o roubo do celular com as senhas, isso aí é uma questão mais policial. Nesses casos, quais são as responsabilidades, então, dos bancos para evitar golpes? Os bancos têm que investir na parte de segurança. Eles têm todo o compromisso de garantir a segurança dos correntistas através de sistemas de segurança para evitar invasões às contas desses correntistas. Qual é o papel do PROCON? O papel do PROCON é receber essas reclamações, notificar os bancos para que apresentem alguma justificativa, caso seja constatado esse tipo de coisa, e o PROCON aplica uma multa caso ele não consiga fazer a reparação que o consumidor tem direito. Vale sempre a pena a gente reforçar que as pessoas têm que desconfiar, se alguma informação, alguma ligação chegar por um meio desconhecido. Exatamente. Nós orientamos sempre os consumidores a evitar compras que sejam de um link que você recebeu pelo WhatsApp, pelo Instagram, e procurar salvar suas senhas em local seguro. Secretário, muito obrigado pela entrevista. Márcio, eu volto com você. Obrigado, Mário. Morreu hoje aos 89 anos José Bezerra da Silva, o maestro Lessa, um dos mais antigos em atuação no Carnaval de Pernambuco. Ainda criança, o maestro Lessa aprendeu a tocar instrumentos de sopro em Nazaré da Mata, no interior do estado. Depois entrou para o Grêmio Musical e para a Orquestra Henrique Dias, em Olinda. E não parou mais. Em 1992, assumiu a coordenação de uma orquestra de frevo com mais de 30 músicos. E em fevereiro de 1998, falou sobre o trabalho no Carnaval do Recife. Qual é a melhor lembrança que o senhor tem do Carnaval? Quando viajei para Holanda, em 55, com Vassourinha de Olinda. A orquestra, comandada por Lessa, animava as ruas com a Pitombeira dos Quatro Cantos, o Clube Vassourinhas de Olinda, o Bloco Amantes de Glória, entre outros. Em março, o maestro completou 25 anos à frente do bloco Escuta Levino, no centro do Recife. Espetáculo que é comandado pela orquestra do maestro Lessa. Maestro Lessa tinha 89 anos. Estava internado na UPA de Nova Descoberta. A causa da morte não foi divulgada. Ele deixa filhos, netos e um legado enorme para a cultura de Pernambuco. O velório do maestro Lessa será amanhã a partir das 11h30 da manhã. O enterro acontece às 3 da tarde no cemitério de Santo Amaro, no centro do Recife. A Avenida Mário Melo, no bairro de Santo Amaro, foi liberada hoje para veículos. A via no sentido Rua da Aurora passou 1 ano e 4 meses interditada para obras. Foi preciso requalificar 520 metros da rede de drenagem para diminuir os alagamentos na área e melhorar a qualidade do asfalto, que vivia com desníveis logo após o cruzamento com a Avenida Cruz Cabugá. O serviço ficou pronto depois de 8 meses de atraso e custou mais de 7 milhões de reais. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, esteve hoje no Recife. Ele participou de um encontro com juízes pernambucanos. A reunião aconteceu na Escola Judicial de Pernambuco, a SMAP, no bairro de Joana Bezerra, área central do Recife. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça,
convidou juízes e desembargadores para participar do evento Diálogos com a Magistratura. O ministro disse que tem procurado visitar todos os estados para conversar sobre as principais pautas do judiciário. Ouço as reivindicações, explico o que tem sido feito, os projetos da minha gestão, as realizações que nós conseguimos. É uma forma de interação, de comunicação e de aproximação com os juízes de todos os estados. O ministro também comentou os desafios do judiciário. Ele falou sobre o alto volume de processos no Brasil e dos esforços em reduzir as ações judiciais em andamento. Nós temos no Brasil, com dados de dezembro do ano passado, 83 milhões e 800 mil processos em curso, que é provavelmente um recorde mundial. Portanto, uma das minhas preocupações tem sido enfrentar o excesso de litigiosidade. Entre os temas discutidos estavam a remuneração, valorização da carreira e o aprimoramento da gestão judicial. O desembargador Ricardo Paz Barreto, presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, comentou a visita do ministro. Pela primeira vez, o Tribunal de Justiça de Pernambuco recebe a presença do ministro presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Ele falará durante um pouco tempo e em seguida ele franquia a palavra para que todos possam tirar dúvidas e tudo aquilo que o Supremo Tribunal Federal puder esclarecer para a magistratura pernambucana. O programa é idealizado pela Associação dos Magistrados Brasileiros em parceria com o STF e o CNJ. Um turista chinês, que não teve nome divulgado, foi multado em R$10 mil por capturar uma ave ameaçada de extinção em Fernando de Noronha. Essa notícia é destaque no G1 Pernambuco. Você pode acessar os detalhes por esse QR Code que aparece aqui na tela. A infração foi constatada pelo Instituto Chico Mendes da Biodiversidade. A ave é um rabo de junco de bico amarelo, símbolo do Parque Nacional Marinho. E capturar esse animal é considerado uma infração ambiental grave. Os moradores da ilha chamaram a polícia militar. Vamos ver como é que vai ficar o tempo na região metropolitana e na zona da mata amanhã. Ferreiros, na Mata Norte, vai ter sol com algumas nuvens e 81% de chance de chuva rápida. A temperatura mínima prevista é de 22 graus e a máxima de 28. Em Maraial, na Mata Sul, o tempo fica chuvoso de manhã. À tarde, o céu abre e o sol aparece, mas à noite tem possibilidades de pancadas de chuva. Por lá, a mínima deve ser de 21 e a máxima de 25 graus. Na região metropolitana, o Cabo de Santo Agostinho também pode ter chuva, chance de 91%. A temperatura varia pouco na cidade, mínima de 23 e máxima de 27 graus. Uma manutenção da Compesa vai deixar 2 milhões de pessoas sem água nos próximos 3 dias. O desligamento do sistema é hoje à noite e Beatriz Castro vai trazer outras informações ao vivo. Oi, Beatriz, boa noite para você, seja bem-vinda. Oi, Márcio, boa noite a todos. O pessoal aí de casa não escutou errado, não. São 3 dias com falta d'água. Algumas bombas de abastecimento já começaram a ser desligadas, mas a gente vai saber de mais detalhes com Flávio Coutinho, que é diretor da Compesa, responsável por essa área de produção e planejamento. Boa noite, Flávio. Essa obra grandiosa, ela vai compensar todo o sofrimento da população com essa falta d'água? Boa noite, Beatriz. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Sim, é um sistema que vem sendo operado aí desde 2010. Estamos há 15 anos operando de forma ininterrupta. Então, todo o serviço de manutenção que será executado desde a saída da barragem de Pirapama até a chegada na casa dos clientes, principalmente na área de Recife, a gente vai começar esse serviço já agora, como você bem colocou, já começamos a desligar as primeiras bombas, para que haja realmente a redução de água nas tubulações, para que possibilite com maior segurança possível a gente fazer todos os serviços necessários para eliminar as perdas, para recuperar as bombas, para recuperar a estação de tratamento de água e trazer mais qualidade de água para a população. Então, retornaremos com 200 litros por segundo que estamos perdendo nesse momento. Então, a ETA Pirapama deveria estar tratando 5 mil litros, nesse momento está tratando 4.800, e isso vai trazer uma melhoria no calendário de abastecimento das cidades do Cabo, Jaboatão e Recife, através desse serviço de manutenção. E uma outra grande obra que está sendo feita nesse momento, próximo ao cemitério Memorial Guararapes, que vai realmente eliminar o racionamento de Marcos Freire e reduzir pela metade o calendário do R11 e futuramente eliminar o racionamento do Ibura também.
Essa obra tinha que ser agora, qual que é a estratégia? A gente já vinha desde o começo do ano, na verdade desde o ano passado, né, precisando fazer a manutenção, né, de uma forma mais robusta. Escolhemos realmente, vimos que o sistema estava operando corretamente, estava conseguindo, né, operar de uma forma mais correta, mas preferimos parar nesse momento, em julho, porque é um mês de férias escolares, né, é um mês que tem um menor fluxo menos problemas, exatamente, e estamos direcionando toda a água nesse momento que ainda vai ser distribuída em Recife para essa área, né, de hospitais que fica aqui muito próximo do centro de Recife, que é a área que tem o centro hospitalar. Para encerrar, tem possibilidade desse serviço demorar menos e a água chegar na casa das pessoas antes desses 3 dias? Sim, existe essa possibilidade. A gente deve estar assim, iniciando agora à noite já os primeiros serviços. Amanhã, logo de madrugada, às 6 horas, estamos começando os demais serviços, porque a adutora tem que estar sem água. E daí por diante, sim, a gente talvez em 24, um pouco mais que isso, a gente retorne. Mas, com prudência, a gente ainda continua com o prazo aí informado, né, na notícia. Vamos torcer, então. Obrigado para que dê tudo certo. E a gente já vai ter gente trabalhando nessas obras, estava me dizendo, né, 24 horas por dia. As máquinas já estão chegando nessa madrugada. Márcio. Obrigado pelas informações, Beatriz. E logo depois do intervalo, a vitória do Náutico sobre o Caxias. O Timbu voltou ao G8 da Série C. E a história do estudante que caminha 12 quilômetros todos os dias para ir à universidade. O ENE2 volta em instantes. ENE2 de volta para falar de futebol. Depois de 2 jogos, o Náutico voltou a vencer na Série C. Em noite inspirada do ataque alvirrubro e de um invasor diferente. 13 minutos do jogo contra o Caxias, invasão no gramado dos aflitos. Nada de torcedor. A invasão foi desse vira-lata que deu trabalho para sair. Quase mordeu o lateral Arnaldo. Enganou o atacante Hélio Borges. Driblou todo mundo. 3 minutos em campo até ser enrolado pelo goleiro Muriel e ser retirado. Jogo de volta, os gols só aconteceram no segundo tempo. Paulo Sérgio abriu o placar com essa pancada de cabeça. Quase 3 meses que ele não marcava. Comemorou o fim do jejum com a filha. Logo em seguida, Vinícius chutou. A bola desviou e enganou o goleiro Thiago Coelho, do Caxias. Náutico 2-0. Vitória importante em cima do líder da Série C. O Timbu agora ocupa a 6ª colocação na tabela. Você vai conhecer agora um exemplo de que a dedicação aos estudos vale a pena. Um estudante de enfermagem caminha 12 quilômetros por dia para ir e voltar da universidade. Rosenberg é muito admirado. Lívia é puro orgulho deste amigo que ela tem desde a infância. Meu amigo, ele é esforçado, desde sempre, muito inteligente. E eu ficava chocada, né? Porque eu não... sabe? Mas ele é muito inteligente, esforçadíssimo e merece tudo que ele está conquistando e muito mais. O jovem de 22 anos sai todos os dias de casa, no bairro dos Torrões, para a Universidade Federal de Pernambuco, na cidade universitária, onde é estudante de enfermagem. Contou que tem uma inspiração para tudo isso. Eu me inspiro na minha mãe, que ela foi a primeira pessoa da família a concluir a faculdade e ela foi também da área da saúde. O estudante passa por 3 bairros para chegar ao destino. Estando ou não fazendo sol, essa é a missão dele. Demora uns 25 minutos caminhando. São inúmeras calçadas e travessias ao longo do caminho. Até que consegue chegar ao campus da universidade, no departamento de enfermagem da UFPE. Rosenberg está no 8º período do curso. Vai se formar no fim do próximo ano. São quase 3 quilômetros que Rosenberg percorre todos os dias para chegar à universidade. E ele vem e volta para casa 2 vezes, já que tem aula pela manhã e pela tarde. Espera que todo esse sacrifício seja recompensado. Eu vou ficar muito feliz e muito orgulhoso também da pessoa que eu me tornei. E esse esforço também de correr atrás, sabe? O estudante contou que tudo isso é porque não tem como assumir um gasto com transporte neste momento. Antigamente eu morava em Piedade com a minha mãe. Aí ela pagava a passagem para eu ir e vir, aí demorava mais ou menos 2 horas, que eu pegava ônibus e metrô. Aí quando eu vim morar com a minha avó, por algumas razões,
Aí eu fiquei sem nenhuma renda, sem nenhuma ajuda, entende? Então, todo o dinheiro que eu tinha, eu usava para um lanche, para algo que fosse essencial, entendeu? Gisele também é estudante de enfermagem e amiga. Acompanha a rotina de Rosenberg e, sensibilizada com a história, postou nas redes sociais alguns vídeos mostrando o estado como o amigo chega na sala de aula. Muito suado. A postagem teve mais de 4 milhões de visualizações. Ele sempre chegava atrasado, sempre chegava suado, nunca podia chegar mais cedo, a gente tentava subir a aula, ele não conseguia. Aí eu disse, não, vou postar para ver se pelo menos aparece algumas pessoas, a gente consegue fazer uma vaquinha com nossos amigos e ver se comprar uma bicicleta para ele. Rosenberg vai ser eternamente grato a essa amizade. Desde o início da faculdade, ela sabendo da minha história, ela sempre procurou me ajudar, mandando as oportunidades que tinham de auxílio, de bolsa. Ela sempre se preocupou com isso, sabe? O Rosenberg conseguiu comprar a bicicleta com o dinheiro arrecadado na vaquinha que as amigas fizeram e ganhou uma moto de presente, mas ainda não pode pilotar porque precisa tirar a habilitação. O ginásio pernambucano no centro do Recife é a escola mais antiga do Brasil. Em setembro, o colégio completa 2 séculos de história e vai passar por uma reforma, pedido antigo dos alunos que reclamavam de problemas na estrutura. Imponente, o aniversariante de 200 anos ocupa quase um quarteirão inteiro da Rua da Aurora, no centro do Recife. É a escola mais antiga em funcionamento no país. Surgiu para atender os filhos da elite da época, que iam estudar na Europa ou com professores particulares. Teve vários endereços e nomes antes de se chamar Ginásio Pernambucano. O ginásio pernambucano, ele desponta aí de 1825 como Liceu Provincial de Pernambuco. Em 1834 é que a gente vai ter aí a criação das Assembleias Legislativas e aí elas vão dar essa possibilidade de que os diretores desses estabelecimentos possam criar o seu plano de ensino. Nem o tombamento pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional conseguiu livrar o ginásio pernambucano das marcas do tempo e da falta de manutenção. Pintura descascando, mofo nas paredes, assoalho precisando de conserto, vidros quebrados, esquadrias de madeira caindo aos pedaços. Uma reforma geral era necessária há um bom tempo. Você vai no banheiro e está num estado péssimo. Não é uma coisa boa. Aí você volta, tem água no chão, você chega na sala, tá calor. Os ventiladores que estão enferrujados serão trocados por aparelhos de ar-condicionado. E não é só isso que está prestes a mudar por aqui. O ginásio vai passar por uma ampla reforma que está em fase de licitação para a contratação das empresas. A restauração da fachada, das esquadrias, janelas, refeitório, banheiros, vão ser construídos novos banheiros, projeto de acessibilidade para estudantes com necessidades específicas. A reforma vai custar cerca de 7 milhões de reais e será feita em 3 etapas. Os estudantes estão ansiosos para ver o resultado. Bastante alegria, né? Que os 200 anos da escola, e no ano dos 200 anos da escola, a escola sendo reformada, é algo muito importante, né? É uma coisa muito boa, porque ele sendo valorizado, a gente pode ser visto por outros lados, ser mais visível até para os nossos projetos, os nossos festivais culturais. Na última grande reforma do ginásio pernambucano, que terminou 23 anos atrás, os estudantes tiveram que ser transferidos para outro prédio. Desta vez, eles vão continuar por aqui. A previsão é de que as obras comecem ainda neste semestre e terminem em 1 ano e meio. Mas o refeitório não pôde esperar. O encanamento estava entupido e teve que ser trocado com urgência. As mesas, as refeições e as 700 carteiras das 17 salas de aula serão substituídas depois de décadas de uso. Mas o ginásio icônico vai além dos problemas atuais. Foi o primeiro a implantar o ensino em tempo integral no estado. É o único que possui um museu escolar de história natural, com mais de 350 peças, entre animais empalhados e até uma mandíbula de baleia de 5 metros de comprimento.
O ginásio pernambucano guarda algumas relíquias nesse espaço memorial. Esta é uma das carteiras mais antigas, ainda do século XIX. Observe que os pés são de ferro e a madeira é de lei. Por isso ela durou tanto. E aqui mais um detalhe curioso. Nesse espaço ficava um vidrinho de tinta que abastecia as canetas da época, chamadas de canetas tinteiro. Alunos ilustres passaram por aqui. Os escritores José Lins do Rego, Clarice Lispector, Ariano Suassuna, o economista Celso Furtado, o presidente da República Epitácio Pessoa e o jornalista Assis Chateaubriand. Uma das maiores importâncias é com certeza estudar numa escola e que tantas figuras importantes estudaram, sabe? Que foram referências para nós. Aí a gente já vem aqui com outra perspectiva, sabe? A gente está estudando na escola que Clarice Lispector estudou, que Ariano Suassuna estudou. Acredite, o ginásio foi visitado por Dom Pedro II em 1859, que deixou de presente este pendão, uma espécie de bandeira. Estava mesmo na hora do ginásio pernambucano retomar a relevância que marcou sua história e estar pronto para mais um século. Eu acho o GP uma escola única porque mistura muita tradição com inovação também, coisas modernas. E a gente aprende muito na escola, assim, temos professores que acreditam mesmo na nossa educação. Muita euforia, né? Mesmo. Torcendo mesmo que ela inicie, né? E que a gente tenha esses tempos áureos novamente no ginásio pernambucano. O ginásio pernambucano é a única escola pública que oferece aulas de alemão. E é assim que os estudantes dão os parabéns ao aniversariante. Gratuline, ginásio pernambucano. E nós ficamos por aqui. Vamos encerrar com imagens do Anoitecer no Recife. Imagens de hoje do Anoitecer no Recife. Obrigado pela sua companhia. Para você, uma boa noite e até amanhã.